Dor. Dor do corpo, dor da alma. Quem é que nunca sentiu um dia na vida? E é sobre isso que eu quero falar. E como a nutrição, como o estilo de vida saudável pode aliviar dores do corpo e dores da alma. Obrigado por vocês estarem aqui a mais um hashtag Nutrição Eficiente. E hoje eu estou aqui para ajudar a você que sente dor, a você que está convivendo com dor sem precisar. Por que a gente sente dor? Antes de falar de estratégia anti-inflamatória, de estilo de vida, eu queria chamar a atenção para o seguinte tópico: como nós podemos tratar a dor com mudanças alimentares. Como a alimentação anti-inflamatória pode auxiliar na modulação de mediadores da dor. Mas antes, você sabe que dor é essa? Então, por exemplo, eu tenho uma dor no joelho, eu tenho uma dor na sacroiliaca, eu tenho uma dor na coluna que já é de longa data, eu tenho uma dor crônica no cotovelo, eu tenho uma dor crônica no tornozelo. O motivo ou o gatilho da dor, esse é o nosso principal alvo, e não em si a dor final. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma dor articular, essa dor articular ela pode vir de um desequilíbrio que começa lá no intestino, com aumento de mediadores da dor, com aumento de proteínas que vão sinalizar mais marcadores de dor, e o alvo foi a articulação. Mas na verdade, o que aconteceu foi um desequilíbrio primário, inicial, ali no intestino, que fez com que alguns fatores de transcrição, algumas proteínas responsáveis pela dor fossem aumentadas. Então, como que a gente vai trabalhar? Primeira parte, vamos dividir aqui em dois momentos. O momento em que a gente entende os gatilhos e o segundo momento que a gente aplica as estratégias. O principal gatilho que a gente sabe hoje das dores é o gatilho emocional. Grande parte das doenças articulares, das doenças autoimunes, das doenças relacionadas à dor estão relacionadas ao nosso emocional. E não é só coisa ruim não, viu? Às vezes a gente está muito excitado com um projeto novo que está fazendo, alguma coisa nova que vai começar no dia seguinte. Então, isso tudo já faz com que a gente tenha uma noite pior, com que a gente tenha a produção de mais citocinas inflamatórias. E aí vem toda aquela coisa. Meditação auxilia no cuidado da dor, yoga auxilia no cuidado da dor. Por que isso acontece? Porque os mediadores inflamatórios são modulados. Então, nesse primeiro momento é importante a gente entender quais são os principais gatilhos. Já falei que o emocional é o primeiro, mas por quê? O que o emocional faz? Quando a gente fica muito triste ou muito excitado, é produzida uma grande quantidade de proteínas no intestino que tem um eixo muito íntimo, que é intestino-cérebro. E essa intimidade entre o intestino e o cérebro pode levar a um aumento de mediadores inflamatórios e que vão sinalizar a dor. Mas o que eu faço? Como eu posso fazer? Primeira coisa, a gente tem que tentar solucionar aquela problemática toda ali. Parar de reclamar já é um bom começo. Eu brinco que reclamação traz dor. Excesso de reclamação traz dor sim, porque aumenta proteínas inflamatórias. Então reclame menos. Tão ruim, né? Ficar perto de alguém que só fica reclamando. E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar para isso é fazer as estratégias de relaxamento. Então já começar o dia fazendo meditação, eu tenho playlists no celular que eu uso para fazer relaxamento, aromaterapia, várias coisas que vão ajudar nesse sentido. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é como a alimentação anti-inflamatória pode ajudar. O que é uma alimentação anti-inflamatória? Para ficar fácil, existem várias formas, mas para ficar fácil, eu penso na alimentação anti-inflamatória como uma dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo ou a estratégia do Mediterrâneo, no meu ponto de vista, é o mais completo. O mais completo em termos de nutrientes, micronutrientes, de carga glicêmica, de distribuição de proteína, de tipo de gordura, é a mais completa. Então, quais são os pilares da alimentação anti-inflamatória? Primeiro, uma boa distribuição de gordura, diminuição de gorduras saturadas é muito importante. Não dá para ficar comendo muita gordura saturada, que a gordura saturada aumenta sim mediadores inflamatórios. Onde é que está a gordura saturada?
lá na gordura da carne, na gordura do frango, na gordura do porco, no excesso, por exemplo, até de óleo de coco, pode aumentar demais a gordura saturada. Então, moderação na gordura saturada. Porque a gente tem uma tendência em achar que até as coisas mais saudáveis a gente tem que comer muito. Não, nem além, nem a quem. Isso faz muita diferença quando a gente vai selecionar o que vai comer e a estratégia que vai ser feita, tá? Então vamos direto ao ponto. Alimentação anti-inflamatória, tá? Como que eu enxergo um dia anti-inflamatório? Assim fica fácil. Vamos imaginar desde a hora que a gente acorda até na hora de dormir. Primeira coisa, o dia não começa como a gente acorda. O dia começa quando a gente bota a cabeça no travesseiro, porque essa noite de sono é que vai garantir o nosso dia. Então, meu dia ele é totalmente dependente do meu ontem, principalmente da minha noite de sono. Se a minha noite de sono foi ruim, não esperem um dia produtivo, porque isso não vai acontecer. E não adianta ficar tomando café, ficar tomando chá verde, ficar tomando isso, aquilo para acordar, porque um dia a bomba explode. Bom, então vamos lá. Pensando que você teve uma boa noite de sono, a primeira coisa que eu falo, por que eu estou falando isso, pessoal? As proteínas mais envolvidas com dor, elas são super estimuladas quando a gente dorme mal. Então percebam, quem tem dor articular, quem tem artrite, quem tem artrose, quem tem as doenças articulares, tem muita rigidez matinal. Então acordar com muita rigidez matinal pode ser um sinal que as proteínas inflamatórias estão sendo muito estimuladas à noite. Ou o sono está sendo muito inconstante, o sono está sendo ruim, não está sendo de qualidade, o tempo de sono não está sendo suficiente. Porque a tendência, à medida que a gente muda o estilo de vida, a gente acorda com menos rigidez matinal. Eu acordava com muita rigidez matinal, hoje eu não tenho. Primeira coisa que eu acordo, eu abro o olho, eu faço assim para sentir, né, como estão minhas articulações. Quando eu coloco o pé no chão, eu já sei como vai ser meu dia. Na hora que eu ponho o pé no chão, eu falo, vou ver se eu senti dor ou não. E geralmente eu já associo igual o que eu fiz na noite passada. Enfim, a primeira coisa que eu faço no meu dia é usar uma estratégia anti-inflamatória. Que estratégia anti-inflamatória seria essa? A primeira coisa que eu faço é não colocar nem um macronutriente, nem carboidrato, nem proteína, nada disso. O que eu uso é usar fitoquímico. Então eu acordo de manhã buscando algo que tenha fitoquímico. Onde eu acho isso? Numa xícara de chá, num shot antioxidante, que a gente pode pegar, por exemplo, limão, cúrcuma, o próprio açafrão, canela, moringa, coisa que a gente pode misturar. Se eu pegar, por exemplo, meio limão espremido, um pouquinho de cúrcuma, um pouquinho de canela, eu criei uma estratégia anti-inflamatória, um shotzinho. Tomo aquilo, beleza. Não gosto disso, não quero. Posso tomar uma tintura? Posso. Posso fazer uma tintura antioxidante, uma tintura de cúrcuma, que é uma solução alcoólica concentrada em fitoquímico. Pego 30 gotinhas daquela tintura, coloco ali um pouquinho de água, tomo. Comecei meu dia com uma estratégia anti-inflamatória. Ou pego própolis, qualquer um, é muito fácil achar própolis. 10, 15, 20 gotas de própolis alcoólico. Vou lá, pingo 10, 15 gotas na água, tomo, já comecei meu dia com uma estratégia anti-inflamatória. Ou, por exemplo, eu faço, não tem nada disso, pego uma colher de sopa de óleo de gergelim, esse óleo de gergelim super mega antioxidante, ou de óleo de abacate, tomo uma colher daquilo, já fiz a minha estratégia anti-inflamatória. Por mais que tenha macronutriente, que tenha gordura nesse óleo, tem muitos compostos ativos que vão fazer atividade anti-inflamatória. Foi o primeiro estímulo que eu dei para o meu corpo. Então eu já cheguei e falei, seguinte, vamos começar o dia desinflamando, não vem inflamar aqui não. E já começa a trabalhar a estratégia anti-inflamatória. Enquanto isso, eu vou arrumando meu café da manhã, tá? Mas já fiz isso aqui no começo, né? E no café da manhã eu penso, para quem tem dor, que é o nosso foco hoje, dor, não exceda no carboidrato. Cuidado com farinha de trigo, cuidado com farinha branca, cuidado com açúcar, cuidado com essas coisas de manhã, cuidado com excesso de proteína, cuidado com muita gordura saturada. O nosso pãozinho com manteiga pode ser um grande problema, sim, para quem tem dor se consumida nessa hora. O pãozinho que eu falo é aquele pão tradicional feito com farinha de trigo e a manteiga lá que a gente compra lá cheia de gordura saturada. Cuidado com isso, que isso pode aumentar muito as proteínas inflamatórias, tá bom? Então a gente está falando de estratégias anti-inflamatórias, não de restrição. A gente tem que pensar em como levar isso para a prática.
Eu gosto, por exemplo, de manhã usar fontes proteicas que tenham um bom perfil de aminoácido, primeiro de tudo, tá? E que sejam práticas e fáceis de usar. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é usar ovo. Ovo não é inflamatório. A gema de ovo tem uma série de lipoproteínas que são anti-inflamatórias. E nada de jogar a gema fora não, tá? Porque a parte anti-inflamatória do ovo tá na gema. É um mito achar que ovo inflama. Não, isso não existe, tá? Como tudo na vida, o excesso sim pode aumentar proteínas pró-inflamatórias. Então se eu vou lá, faço uma panqueca, um omelete, um ovo mexido, alguma coisa assim, e coloco, por exemplo, faço um pãozinho, gosto muito de pão, um pão feito com farinha de amêndoa, que tem a carga glicêmica muito baixa, a gente já consegue fazer uma preparação ali, uma refeição anti-inflamatória. Se ao invés de usar um requeijão, eu usar, por exemplo, uma pasta de abacate, tá? Amassar o abacate, colocar um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal, um pouquinho de limão, eu tenho uma estratégia anti-inflamatória. Nós fizemos isso logo ao acordar e no meio da manhã é chave. No meio da manhã a gente usa uma estratégia anti-inflamatória. Sabe o que eu mais gosto de usar? Chá. Meu chá preferido, chá de moringa. Tem outros chás, chá tulsi, chá de canela, chá de gengibre, que já são consolidados no cuidado da dor. Mas o meu preferido, o top master, é a moringa, pela infinidade de estudos mostrando compostos ativos da moringa atuando diretamente na modulação da dor. Como que eu faço? Eu uso uma colher de sopa de moringa para 250 a 300 ml de água, pronto, está feito o chá. Faço uma infusão de 10 minutos, 5 minutos, está feito o chá. Então tem mais ou menos essa medida, uma colher de sopa da erva para 300 ml de água, certo? Beleza. Se, por exemplo, a gente sentir fome, a gente inclui outras coisas. Eu gosto nessa hora de usar amêndoas, de usar coco, de usar essas coisas que tem uma carga glicêmica bem baixinha. Não gosto de exceder carga glicêmica no cuidado da dor no período da manhã. Isso é muito importante, pessoal. Então vocês vão perceber que eu falo muito de carga glicêmica quando se fala de alimentação anti-inflamatória. Porque o grande segredo da alimentação anti-inflamatória é trabalhar uma carga glicêmica baixa. Porque o excesso de carboidratos de alto índice glicêmico, que é açúcar, farinha branca, esse que eu dei exemplo, que está na batata, esses carboidratos eles podem sim aumentar proteínas inflamatórias. Então por isso que a gente tem que cuidar um pouquinho e diminuir um pouco a quantidade nesses horários. No almoço, refeição normal. Nosso arroz com feijão pode entrar de forma eficiente, tá? Só não exceder nas quantidades. Mas o almoço eu brinco é uma refeição mais livre, no sentido de a gente comer arroz, feijão, salada, uma fonte proteica, um peixe, um frango, alguma coisa, pronto. Se eu quero usar uma estratégia anti-inflamatória, eu vou seguir o que eu falei para vocês do Mediterrâneo, que são legumes cozidos, uma proteína vinda, por exemplo, de peixe, mais algumas leguminosas. Eu tenho uma tendência a diminuir leguminosas para quem tem muita complicação com dores. Que leguminosas são essas? Feijão, lentilha, grão de bico. Eu tenho uma tendência a diminuir, porque nessas leguminosas, não são ruins, tá? Mas durante algum período de cuidado da dor, talvez é interessante a gente tirar, porque essas leguminosas têm algumas lectinas e alguns oligosacarídeos que podem causar e podem maximizar proteínas responsáveis pela dor. Então, às vezes, naquele momento, é importante a gente fazer uma restrição sim de leguminosas, tá? Não legumes. Legumes, tudo livre. Leguminosas, eu sempre fico um pouco atento. No meio da tarde, eu faço de novo uma estratégia anti-inflamatória com chá. Ao acordar, meio da manhã, à tarde, antes de dormir. À tarde, eu faço um outro chá. Antes de dormir, um outro chá. Só que esse chá é sempre sozinho. Perceba que eu nunca misturo chá com comida. A hora do chá é a hora do chá. Então essa estratégia anti-inflamatória tem que entrar limpa, sem nenhum interferente, para não ter quelação, para a gente aproveitar tudo que a gente precisa aproveitar daqueles nutrientes que estão no chá, que são, na verdade, são compostos bioativos, que nem são considerados nutrientes. E esse chá, que é uma solução aquosa, cheia de ativos, vai modular a resposta inflamatória. Passado isso, meia hora, uma hora, eu posso fazer uma refeição. Aí, gente, é o que vocês conseguirem fazer. Eu gosto muito de usar proteína de arroz. Eu gosto muito de usar proteína de semente de abóbora, de chia, proteínas vegetais, que tem um perfil de aminoácido mais eficiente no sentido de diminuição da dor. Então,
eu tenho uma tendência, de acordo com alguns protocolos já existentes, de não usar grandes quantidades de leucina, por exemplo, para não fazer muito estímulo de algumas proteínas que podem aumentar mediadores da dor. Então, eu tenho uma tendência a usar muita proteína vegetal, mas uso também colágeno. Então, à tarde, além do chá, no lanche da tarde, em algum momento, eu sempre tento colocar creatina, colágeno e alguma fonte proteica. Seja ela uma fonte animal, se for, por exemplo, whey, uma fonte vegetal, se for uma proteína de arroz. Se eu faço, por exemplo, um shake, onde eu coloco um scoop, que é um medidor de proteína de arroz, mais 30 a 40 gramas de frutas vermelhas, mais 200 ml de leite de amêndoas, mais 3, 4, 5 gramas de creatina, mais 3, 4, 5 gramas de colágeno, eu fiz um shake extremamente eficiente, no sentido do cuidado articular, principalmente. Então, na terapia da dor, é muito importante a gente trabalhar com cuidado articular. Aí eu sempre penso, da onde vem o magnésio, de onde vai vir essa creatina, de onde vai vir esses outros compostos. Então, nesse shake que eu acabei de falar para vocês, é um shake que tem uma qualidade proteica boa e que vai auxiliar demais no cuidado articular, no líquido sinovial, na qualidade da articulação, do conteúdo ali articular, vamos colocar assim, tá bom? Ou seja, já é consolidado o uso de creatina, o uso de colágeno na melhora do líquido sinovial e de todo o incremento articular que você tem ali. Bom, quem não gosta de tomar shake, não tem problema nenhum, coma, faça uma panqueca, um pão feito com farinha de amêndoas. Pense, o que eu posso fazer que tenha proteína, que tenha gordura boa e que tenha carga glicêmica baixa? Esse é o raciocínio para pensar no lanche da tarde. Não precisa necessariamente colocar creatina, colágeno nesse momento. Eu posso fazer isso em qualquer hora, não tem hora para tomar creatina e colágeno. Eu gosto de colocar sempre dentro de uma refeição para eu não esquecer, senão eu acabo me esquecendo. É tanta coisa que a gente tem que tomar que acaba esquecendo. E creatina e colágeno, algum momento do dia eu tento colocar. Na verdade, são 3 coisas que eu gosto muito, que é creatina, colágeno e glutamina, que a gente usa de 3 a 5 gramas de cada um, dependendo para quem for. Mas eu sempre tento colocar, pode ser na hora que acordar, pode ser na hora de dormir, pode ser no lanche da tarde, não tem problema. E jantar, o que eu sempre falo é, repete o almoço, faz um lanche mais simbólico, o jantar tem que ter a carga glicêmica mais baixa ainda. Então, o jantar, no meu ponto de vista, sempre é um almoço de carga glicêmica bem baixinha. A gente está falando de dor. Então, eu tenho que aumentar a fitoquímica, tenho que aumentar a fibra solúvel que está nos legumes, que está nesses vegetais e que vão estar presentes ali na minha refeição de jantar. Depois do jantar, 1h30, 2 horas, um chá para finalizar o dia. Lembra, a gente começa o dia com estratégia anti-inflamatória e termina o dia com uma estratégia anti-inflamatória. E pode ser um chá excelente para se tomar à noite, é um chá de moringa, porque não vai atrapalhar no sono, ou um chá da erva tulsi. Essa erva tulsi é a Holy Basil, que é uma erva extremamente usada na Ayurveda, que tem uma capacidade anti-inflamatória. A gente encontra tulsi no mercado de forma muito comum hoje nas lojas de produtos naturais. E muita gente me pergunta quais são os principais complementos e suplementos que podem ter auxílio na diminuição da dor. Por que eu falo auxílio na diminuição da dor? Porque essa é a estratégia anti-inflamatória. É uma dieta coadjuvante, de auxílio na diminuição daquela sintomatologia de dor. Os que eu mais gosto são ômega, com alta concentração de DHA ou só o DHA. A gente pode usar um ômega bem concentrado ou usar uma grande concentração de DHA. Eu começo a partir de 1 grama de DHA a dia. Então, se meu ômega tem 600 miligramas, por exemplo, de DHA, eu vou usar 2 cápsulas dia, porque 1 grama já é uma dose sabida que vai fazer uma atividade anti-inflamatória. Outra coisa que eu gosto muito são as fontes de astaxantina. Para quem é vegetariano, pode usar alga marrom do Ártico, Ascophyllum nodosum, que tem uma grande quantidade de astaxantina. Ou pode usar o óleo de krill, quem não for vegetariano, porque o óleo de krill é fonte animal, que tem também uma grande quantidade de astaxantina. Por quê? Eu estou dizendo astaxantina porque é muito anti-inflamatório, tá? Eu posso usar 2 vezes, colocar ômega ou óleo de krill no café da manhã ou no almoço, ou no almoço e no jantar, e assim no horário que a gente conseguir colocar mais vezes.
Outra coisa que eu chamo a atenção é sobre o uso de silício orgânico. O silício orgânico no alimento ele é muito polimerizado, ele está numa forma que não tem uma boa biodisponibilidade. Então a gente não aproveita muito silício do alimento. Então silício eu uso muito de forma magistral. Suplemento silício estabilizado em colina para fortalecimento de matriz óssea, para fortalecimento de unha, cabelo. O silício é um item chave no controle da dor. Outro suplemento que eu uso é a vitamina D. As quantidades a partir de 2.000 unidades internacionais, diferente de uma pessoa que não tem dor, a gente usa 800, 1.000, 1.500. Quem tem complicações articulares, dores no geral, a quantidade de vitamina D tem que ser um pouco mais alta e muitas vezes é necessária uma prescrição médica para doses altas. Um exemplo, eu uso de 20 a 30 mil UI por dia para manter a minha vitamina D entre 60 e 70. O que é importante, pessoal, é que quem tem dores utiliza muito vitamina D na modulação da inflamação. E se a vitamina D, a gente faz o exame, tem lá 25 de vitamina D, está muito baixo. Está faltando ali efeito anti-inflamatório. A vitamina D ela coordena mais de 500 genes anti-inflamatórios. Se eu suplemento a vitamina D, por exemplo, 10.000 UI dia, tá? Via prescrição médica, e a minha vitamina D está em 40, tá boa. Porque nunca a vitamina D, para quem sofre de dores, pode estar menos que 40. O ideal é manter entre 50 e 80, 50 e 90. Eu tento manter a minha sempre em 60. E eu consegui manter a minha vitamina D com 60 usando entre 20 e 30 mil unidades internacionais via prescrição médica, tá bom? Outro suplemento que eu gosto muito de usar e que existem muitos estudos mostrando sua eficiência é o magnésio. A gente pode usar o magnésio. Eu posso usar o magnésio inositol, eu posso usar o magnésio dimalato via farmácia de manipulação, eu posso usar o magnésio que eu vou lá, misturo em 1,5 litro de água e vou tomando ao longo do dia, por exemplo. Eu gosto muito de usar 5 gramas do magnésio inositol, 3, 4, eu falo de 3 a 5 gramas, que é uma quantidade quase que padrão. Eu uso esse magnésio inositol, misturo assim 2, 3 dedinhos de água antes de dormir. Aquilo me dá um relaxamento muscular. Essa é a função do magnésio, auxiliar no relaxamento, que a gente faz muita atenção, auxiliar no relaxamento muscular e na modulação da dor. Então não se esqueçam, será que eu estou consumindo magnésio, vitamina D? Como que eu vou conseguir esse magnésio? Pode ser o magnésio inositol, ou pode ser o magnésio dimalato, pode ser o magnésio quelato, tudo isso via farmácia de manipulação. Se eu for usar magnésio dimalato, o magnésio quelado, eu vou usar entre 100, 200, 300 miligramas. É uma dosagem pequena que eu vou colocar numa fórmula, tá? E eu gosto também de fazer ativos magistrais, um mix de ativos magistrais. Os que eu mais uso na fórmula, na cápsula, é extrato de gengibre, padronizado em pelo menos 5% de gingerol, moringa é um pouco difícil no mercado porque não tem padronização. Cúrcuma, padronizado em 95% de curcuminoide, mais boswellia, boswellia é chave. 200 a 300 mg de boswellia, por exemplo, numa fórmula pode mudar muito. A boswellia é muito anti-inflamatória. E a boswellia, a gente tem que buscar uma boswellia que tenha o máximo possível de AKBA, tá? E essa boswellia tem algumas formas de apresentação. Pode ser boswellia forte, pode ser boswellia serrata, todas têm atividade anti-inflamatória já confirmadas, já estudadas, com benefícios excelentes para quem tem complicações de dores, vamos colocar assim. Então vocês perceberam que tudo isso é estratégia dentro da alimentação. Eu falei de formulação magistral, de tintura, de óleos, tudo dentro da alimentação, considerando parte da alimentação. Porque não adianta, quem tem complicações com dor tem dosagens totalmente diferentes de quem não tem. Tem estratégias e orientações muito específicas. Por exemplo, quem tem dor, a primeira coisa que eu faço é mudar todos os óleos de cocção. Então, cozinhar com óleo de gergelim, cozinhar com óleo de abacate, usar o óleo de gergelim, principalmente nas preparações sob temperatura, que tem um ponto de fusão mais alto. Pode ser óleo de gergelim tostado, óleo de gergelim cru, usar o óleo de abacate para temperar salada, são estratégias muito boas. Usar óleo de chia, óleo de semente de uva, azeite de oliva extra virgem, todos eles vão participar de alguma forma na estratégia anti-inflamatória. Na verdade, pessoal,
é uma reunião de várias estratégias anti-inflamatórias que são feitas ao longo do dia. Não é uma refeição que vai mudar. Então não adianta comer um monte de bobagem e tomar chá de moringa. Comer um monte de bobagem e tomar magnésio inositol à noite. Ou comer um monte de bobagem e achar que o óleo de abacate vai tirar a dor. Ou comer um monte de tranqueira e achar que o óleo de copaíba vai diminuir dor. O óleo de copaíba é uma coisa que eu gosto muito. Eu faço tinturas com copaíba, uso 5, 10 gotinhas de óleo de copaíba, às vezes ao acordar, como estratégia anti-inflamatória também. Fato é, a mudança ela é geral. Temos que mudar em todas as refeições, desde o horário de dormir, desde a prática de meditação. Aí sim, eu tenho um dia anti-inflamatório. Uma refeição anti-inflamatória não vai tirar a dor. E eu peço uma coisa, tenha paciência. Estratégia anti-inflamatória não é remédio, não é medicamento. Então o efeito é mais demorado. Então não é porque vocês passaram a comer bem hoje que amanhã vocês vão acordar sem nenhuma dor. Vocês não estão tomando um anti-inflamatório ou um corticoide. A gente tem que ter paciência para esperar as coisas acontecerem, nosso corpo reconhecer aquilo como algo que está vindo para ajudar. E às vezes essa paciência é de dias, de semanas, de meses. E perseverança em fazer essa estratégia sempre. O que não pode é achar que o dia seguinte já tem que responder à mudança do dia anterior, tá bom? Espero ter ajudado um pouquinho. Adoro falar desse assunto. Sempre quando eu vou falar de estratégias anti-inflamatórias, o vídeo fica longo e a produção fica olhando aqui para mim e dizendo, tá longo, tá longo, tá longo. Eu falo, deixa que o povo gosta, porque tem muita coisa para fazer nas estratégias anti-inflamatórias e é por isso que eu estou aqui para ajudar. Não é para ficar acelerando o meu vídeo, tá? Assiste tudo, porque depois vai perder uma parte aí e vai ficar com dor, tá bom? Beijo grande para todo mundo, até o próximo programa, #tamo junto sempre.